Olá, 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 bom dia alunos, sejam bem-vindos. Segunda parte do nosso capítulo 7 aqui sobre as paisagens naturais da Ásia. Pega um vídeo de vocês já para a gente continuando e falando sobre o clima e a vegetação dos continentes asiáticos, ok? Como a gente falou no vídeo passado, o continente asiático é muito grande, é muito extenso e a gente tem uma grande diversidade de paisagens, né? Isso não é diferente quando a gente fala de climas e vegetação. A gente tem sempre que lembrar que os climas estão extremamente ligados à vegetação, não é? As vegetações ali, tá? Devido a essa grande extensão norte e sul, nós temos uma grande diferença em como os raios do sol chegam a cada das regiões do continente asiático, né? Lugares mais próximos do Equador, você tem mais ao centro do planeta, você tem mais raios solares com mais calor chegando, né? E quanto mais ao norte a gente vai chegando, esses raios solares eles vão chegando de forma mais inclinada e acabam aquecendo menos a superfície terrestre. As grandes cadeias de montanhas, como é o caso do Himalaia, também são importantíssimas e influenciam bastante no clima, pois elas impedem uma maior circulação das massas de ar, seja as massas de ar geladas que vêm do Polo Norte, do norte da Rússia, ali da Sibéria, quanto as massas de ar que vêm ali do Oceano Índico, do Oceano Pacífico, né, massas de ar úmidas e quentes. Então, a circulação das massas de ar sofre influência do relevo, né? Vamos começar aqui falando sobre o clima equatorial, que predomina próximo à linha do Equador, né? As temperaturas médias mais desse clima é muito altíssima, né? Com grande quantidade de chuva ali, você tem pouca diferença entre a temperatura mais baixa e a temperatura mais alta registrada durante o ano. Nós temos uma grande diversidade de plantas nas florestas, né? Algo parecido com o que a gente tem aqui na floresta amazônica, né? Você tem a imagem da floresta na ilha de Bornéu, na Índia, ali mais ou menos na fronteira entre Índia e Malásia, uma diversidade de animais e plantas também. Temos também o clima tropical, né? Já ali na península da Índia, Vietnã, Laos, Camboja, onde a gente tem temperaturas um pouquinho mais baixas que, um pouquinho mais baixas que as do clima equatorial, mas com uma amplitude térmica maior, ou seja, a diferença entre a temperatura mais alta e mais baixa é maiorzinho um pouquinho, né, que no clima equatorial. A gente tem duas estações ali bem mais definidas, né, um inverno mais seco, um verão mais chuvoso, né. A gente tem a vegetação dominante das florestas pluviais, né? E em outras regiões mais secas, áreas semelhantes às savanas africanas ou cerrado brasileiro aqui, que na Índia recebe o nome de jungle, né? Como vocês podem ver aqui na imagem ao lado, vocês têm tigres de Bengala, né? Nessa região lá da floresta tropical indiana, nada mais seca. Nós temos também nessa região de clima tropical e equatorial a presença das monções, né? Que são chuvas fortes, né? Que acontece por conta da grande quantidade de vapor de água que evapora do Oceano Pacífico e Índico, né? Que durante o verão elas provocam grandes tempestades que vão para o continente, para o do vento, né? São chuvas que podem durar 30, 40 dias sem parar e que com as mudanças climáticas vem se tornando cada vez mais fortes. A gente tem vários ventos fortes, tufões ali na região das monções que vem provocando cada vez mais, afetando as pessoas, que é uma região que já é muito populosa. A Índia, ali Bangladesh, Tailândia é uma região muito populosa e que sofre bastante com essas forças das monções, que são extremamente importantes, mas que nos últimos anos vem se tornando cada vez mais fortes
e causando estragos à região. A gente tem o clima temperado, né? Somente ali no Japão, na China, ali na parte sul da Rússia, onde a gente tem as 4 estações bem definidas, né? A gente tem uma influência bastante forte da maritimidade e continentalidade, que é a distância do litoral. Em regiões mais próximas ao mar, você vai ter mais umidade no ar, né? A temperatura mais estável ali. Em lugares mais longe do mar, você vai ter menos umidade, por consequência, invernos mais frios, né? Menos quantidade de chuvas. Uma vegetação composta principalmente por florestas caducifólias, plantas que perdem as folhas no inverno para poder sobreviver aos meses mais frios. Aí a gente tem carvalhos, freixos, salgueiros e também as cerejeiras japonesas, né, como árvores aí dessa vegetação das florestas temperadas ali da Ásia, né. A gente tem um clima frio de montanha, que fica lá no topo dos Himalaias, das montanhas mais altas ali, onde a maior parte do ano fica debaixo de neve, vegetação, né? E nos meses mais quentes ali aparece uns campozinhos de altitude ali, plantas pequenininhas, bem timidazinhas mesmo, que sobrevivem nesse período dos meses mais quentes ali na região. Temos o clima desértico, né? Principalmente grandes áreas do Oriente Médio ali, Arábia Saudita, na Ásia Central ali, Cazaquistão, e o norte e nordeste da China, o deserto de Gobi. Você tem áreas com muito quentes, né? Desérticas. Na Índia também, entre a Índia e o Paquistão, tem o deserto indiano ali. Áreas onde você tem durante o dia temperaturas acima ali, 35, 40 graus, durante a noite temperaturas vão lá para baixo, perto dos 0 graus. Você tem pouca chuva e ela a pouca chuva que tem, ela está mal distribuída durante o ano, né? Então, na maior parte do tempo, dos meses, não cai uma gota de água nessas regiões. Tá? A vida dessas populações é mais difícil, muitas acabam recorrendo a atividades nômades e pastoris para poder sobreviver, pequenas tribos nessas regiões de desertos aqui. A gente tem uma imagem aqui do deserto da Arábia, ali perto da fronteira da Arábia Saudita com os Emirados Árabes, e ali também uma imagem da área de semiárida na Mongólia, ali, uma tribo mongol. Temos os climas subtropical ali no leste da China, onde a gente tem clima parecido com o que a gente tem aqui na região sul do país, né? Um inverno mais ameno, né? Com chuvas mais distribuídas, bem distribuídas ao longo do ano. A gente tem florestas subtropicais, né? A gente tem também a região do clima mediterrâneo, que é ali na Síria, no Líbano, Israel, na Turquia, né? Na parte asiática da Turquia, onde a gente tem verões quentes e mais secos e invernos mais chuvosos ali, com a vegetação mediterrânea, semelhante ao que a gente vê no sul da Itália, na Grécia, na Espanha e em Portugal também, árvores de pequeno porte, adaptadas para essas condições de invernos chuvosos e verões quentes e secos. Então, a gente tem essa variação no clima do continente asiático. O clima frio polar, que fica ao norte, extremo norte do continente, ali na Rússia, né? A gente tem as florestas, a taiga e a tundra, a taiga, floresta boreal, e a tundra, os campos que passam uma grande parte do ano debaixo de neve, né, com temperaturas bem baixas ali. No caso da floresta boreal, a floresta formada por pinheiros, principalmente, né, espécies de pinheiros, albetos, plantas que lembram as árvores de Natal, né. E na tundra a gente tem, nos poucos meses sem neve, ali uma formação pequena de árvores de pequenas plantas, líquenos, musgos, bem pequenas ali, e que com as mudanças climáticas vem sofrendo também com o aquecimento global. A quantidade tem esses biomas aí prejudicados pelas mudanças climáticas. Okay? Espero que nós tenhamos entendido um pouquinho, compreendido um pouco sobre as paisagens
naturais do continente asiático. Em caso de dúvidas, estarei aqui para ajudá-los. Bons estudos, até a próxima. Tchau!